Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 26 de outubro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quinta-feira nós vamos de Jó, capítulo 3. O tema do devocional de hoje é um homem atribulado. E o tema é pelos motivos óbvios, né? Jó acabou de literalmente perder tudo. Perdeu os seus rebanhos, perdeu a sua plantação, perdeu seus filhos, perdeu seus servos e, por fim, perdeu também a sua saúde e a sua esposa, né? Que é chamada ali no livro de uma mulher louca, né? Já está ali maluca por causa de toda essa situação. E agora, Jó então vai começar a fazer os seus discursos. Depois de 7 dias de silêncio e choro, Jó então resolve falar. Vou ler aqui o versículo que é a chave, né? A gente pode pensar aí nesse versículo como um bom resumo de todo o capítulo 3, que é o versículo 25 e 26, que diz assim: Jó 3, 25 e 26. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. É isso mesmo. É o discurso de um homem atribulado, né, gente? É o discurso de um homem que, como eu disse agora há pouco, perdeu absolutamente tudo. E como eu disse, depois de 7 dias, ele resolve falar. E o que Jó falou? Isso aqui é de assustar, né? Jó, primeiro, amaldiçoou o dia do seu nascimento. Tá lá no versículo 3, ele diz: pereça o dia do meu nascimento. Ou seja, Jó, depois no versículo 6, ele vai falar assim, né? Versículo 6, não, versículo 8, amaldiçoem aquele dia. Ou seja, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas não só o dia do seu nascimento, ele amaldiçoa também o dia da sua, aliás, a noite da sua concepção, versículo 6. Apoderem-se daquela noite densas trevas, né? Então, Jó amaldiçoou o dia que nasceu, amaldiçoou o dia da sua concepção, mas ele não para por aí. A sucessão de maldições, né? Não para por aí. Ele deseja ter nascido morto, é isso mesmo. Jó 3,16, ele diz assim: Por que não me sepultaram como uma criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? E aqui, né, vale a pena só fazer um comentário rápido. Para nós, às vezes, é chocante ver alguém falar coisas como Jó disse, mas pensa em tudo que esse homem estava enfrentando, né, gente? Uma questão emocional, psicologicamente, Jó estava completamente destruído. Jó estava completamente em frangalhos, exatamente por tudo que ele tinha enfrentado. Então, amaldiçoou o dia do nascimento, amaldiçoou a noite da sua concepção, desejou ter nascido morto, desejou ter morrido há muito tempo. Olha aí, versículo 13 até o 15. Agora eu bem poderia estar deitado em paz. E aqui, gente, deitado é uma expressão muito comum usada na Bíblia para morto, tá? Então, às vezes aquela interpretação errada, né, de que diz, por exemplo, que aqueles que dormem é como se tivesse o chamado sono da alma, né? Como se o indivíduo morto estivesse como uma espécie de sono, dormindo. Não, é porque os autores da Bíblia normalmente se referem à morte como estar deitado, estar dormindo, é muito comum. E aqui Jó fala isso: bem, eu poderia estar deitado em paz, ou seja, já poderia ter morrido e achar repouso, né? E ele até diz, né, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas. Ou seja, né, ele fala: eu poderia estar como outros que já morreram, mesmo governantes e príncipes e tudo mais. Jó não para por aí, né? Ele questiona por que os infelizes e amargurados estão vivos. Olha aí o versículo 20. Por que se dá a luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada? Por que tem tanta infelicidade, tanta amargura? Por que tem tanto sofrimento no mundo, né? Jó faz esse questionamento, questiona
Por que que os infelizes estão por aí? Por que que os amargurados estão por aí? E às vezes a gente questiona quando a gente ouve notícias aí sobre guerras, sobre fomes, sobre doenças, tudo mais, a gente também questiona, né? Como assim? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento, né? E Jó também questiona nesse sentido. E Jó não entende que Deus, Jó entende que Deus o deixou sem saída. Da perspectiva de Jó, para nós, né, irmãos, lendo a história aqui, sabendo do final, é muito fácil. Mas Jó, da perspectiva dele, Deus fechou todas as portas. Na perspectiva de Jó, ele não tinha mais rebanhos, ele não tinha mais servos, ele não tinha mais filhos, ele não tinha mais a sua plantação, ele não tinha mais a sua saúde, não tinha mais a sua esposa, ou seja, não tinha mais saídas para ele. Essa era a condição. Olha só o que ele fala aqui, versículo 23. Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto, a quem Deus fechou as saídas. É isso mesmo. Jó disse o seguinte: todas as portas que eu tinha aqui me foram fechadas, né? Talvez é a primeira menção daquele texto de Apocalipse, a porta que Deus fecha ninguém abre, né? Porque a gente gosta da porta que Deus abre, né? Mas e a porta que Deus fecha? Deus fechou todas as portas para Jó. Ele não tinha para onde ir, não tinha para onde fugir. E ele questiona isso, ele entende que Deus o deixou sem saída. Irmãos, a gente tem que lembrar, e aqui eu começo a fazer algumas aplicações sobre tudo isso que a gente falou. A gente tem que lembrar que o relato de Jó trata da soberania de Deus. Então, quando o livro de Jó foi registrado nas Escrituras, o propósito era exatamente ressaltar: Deus é soberano. Nesse sentido, o texto desfaz o ensino de que aquilo que eu falo acontece. Ah, meu Deus do céu, irmão, se Jó tivesse vivido tudo o que ele falou, ele teria morrido. Então tem alguns crentes que acham que se eu falar, vai acontecer. Jó, por exemplo, ele falou tanta bobagem que se ele fosse viver tudo o que ele falou, ele não teria vivido todas as bênçãos que ele viveu. Então Jó falou, amaldiçoou o dia que ele nasceu, amaldiçoou a noite da concepção. Jó questionou a Deus sobre o fato dele ter vivido, desejou ter morrido, desejou ter nascido morto, falou que Deus o deixou sem saída. Irmãos, Jó falou tanta bobagem que se ele tivesse vivido o que ele falou, ele viveu exatamente o contrário. Então a gente precisa, de uma vez por todas, extirpar do nosso meio uma espécie de paganismo moderno, que é o seguinte: o que eu falo vai acontecer. Irmãos, nós não encontramos essa evidência na Bíblia. É isso mesmo, por mais louco que isso possa parecer, isso é coisa de paganismo, isso é coisa de religiões orientais. Essa história de que eu falo atrai, né? Então, a pessoa muitas vezes fala comigo, eu escuto como pastor: eu não posso falar isso porque atrai coisa ruim. Irmão, por favor, né? Isso não é bíblico. O que mais, né? Tem uma frase que eu gosto, esses dias eu ouvi de um irmão, é engraçado porque é trágico, né? Ele disse o seguinte, eu falei: olha, bobagem, você não precisa, né, nem falar ou deixar de falar isso. A gente estava tratando ali sobre uma expressão muito usada em um momento de celebração, e aí a pessoa disse assim: por via das dúvidas. Gente, nós não andamos por via das dúvidas, os crentes andam pela fé. É aquela expressão: se eu falar, vai acontecer. Isso é métodos de paganismo. Jó, esse texto de Jó aqui, ele serve para desfazer esse ensino de que tudo aquilo que eu falo acontece. Se tudo aquilo que eu falo acontece, então Jó não teria vivido todas as bênçãos que ele viveu, né? Segunda coisa aqui, irmãos, é que a soberania de Deus no texto mostra que lamentar ou questionar os caminhos de Deus não é problema. Não existe problema em lamentar, não existe problema em questionar os caminhos de Deus. Todos nós já presenciamos ou já vivenciamos
situações em que questionamos os caminhos de Deus. Quem nunca passou por isso? Todos nós já passamos por isso. Ao ver uma situação, a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Tem um personagem bíblico, tem dois, mas tem um que eu gosto bastante, que é o Abacuque. Abacuque, ele vai, tem uma conversa ali com Deus, né? E ele fala com o Senhor, ele fala, Deus, o que está acontecendo com o povo da aliança? Ele fala, o que está acontecendo com aqueles que o Senhor fez uma aliança com eles? Aí Deus fala, eu estou usando pessoas, eu estou usando povos ímpios para juízo desse povo, o povo da aliança. E aí Abacuque fala, como assim o Senhor está usando aqueles que não são da aliança para disciplinar aqueles que são da aliança? Aí Deus fala, mas calma, depois eu também vou, aí no caso punir, né? Tem uma diferença entre disciplinar e punir, porque o povo da aliança Deus disciplina, aqueles fora da aliança Deus pune, mas é um assunto para um outro momento. Qual é o ponto aqui? O ponto é que Abacuque questionou o Senhor e isso não teve problema nenhum. Jeremias questiona o Senhor em vários momentos. Questionar e lamentar não é problema. O que nós não podemos fazer? Nós não podemos duvidar do caráter e da natureza de Yahvé. Yahvé é o Senhor. Não podemos duvidar da sua natureza e do seu caráter. Não podemos em momento nenhum duvidar de que Deus é bom, mesmo diante de situações como essa que o Jó estava vivenciando. Jó, ele questionou várias coisas, mas não pode ou não poderia questionar a bondade de Deus. Ele não poderia questionar o amor de Deus. Então, em tudo isso que Jó estava passando aqui, Deus estava manifestando o seu amor, Deus estava manifestando a sua graça. E Jó tinha entendido isso anteriormente, e provavelmente aqui também. Ele já tinha dito, olha, eu recebi de graça de Deus, Deus primeiro me deu, se ele levar, ele só está levando o que ele me deu. Então, Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é santo. Então, na santidade de Deus, ele não pode conviver com o pecado. Deus é justo e faz justiça em todo tempo. Então, não podemos duvidar do caráter e da natureza de Deus. E temos que nos lembrar sempre do caráter de Deus, sempre, em meio às lutas, em meio às aflições, em meio às dificuldades, mesmo pavorosas como essa que Jó viveu, sempre se lembrar, Deus é justo, Deus é santo, Deus é amoroso. E mais, ele, Yahvé, está envolvido com a glória dele e não com a nossa glória. Isso é importante lembrar. Tudo que Deus faz, todos os caminhos de Deus, todos os atos de Deus, tudo que Deus fez tem como objetivo a glória dele. E os planos dele são sempre maiores do que os nossos planos. Eu posso questionar tudo, eu posso lamentar e lamentar de maneira forte como Jó fez aqui, mas eu não posso jamais me esquecer de que Yahvé, ele é ou ele está envolvido com a sua própria glória, e os planos de Deus, os planos de Yahvé, os planos do Senhor são maiores do que os nossos planos. E aí isso tudo produz essa verdade, essa afirmação do caráter e na natureza de Deus, produz uma substituição de motivação no meu coração. A obrigação dá lugar à adoração. Eu não faço mais porque eu sou obrigado ou porque eu vou ganhar alguma coisa com isso. Não, eu faço as coisas como um ato de adoração a Yahvé, adoração ao Senhor. E é exatamente isso que esse texto vai mostrar. Eu posso questionar, mas Yahvé deve ser adorado em todo o tempo. Bom, moral da história então, já para a gente caminhando aí para o fim, pessoas desorientadas devido ao sofrimento e à dor falam coisas que depois elas mesmas se arrependem. Então, a gente sabe disso, você sabe disso, todos nós sabemos disso, que no meio da dor, da aflição, a gente vai falar coisas que depois a gente vai dizer, né? Eu me arrependo do que disse, né? E ponto final conclusivo aqui
é que Deus, ele está agindo em meio ao sofrimento. Sempre foi assim. É o modus operandi de Deus, até porque no mundo caído, no mundo marcado pelo pecado, dor e sofrimento é uma constante. Então Deus está sempre agindo no sofrimento, porque ele está envolvido com um mundo que está envolto em dor e sofrimento exatamente por causa da queda. E aí, diante de tudo isso, a gente pode pensar aqui numa aplicação final, já para a gente poder orar, né? Qual é a aplicação que eu vejo que se encaixa muito bem em tudo isso que a gente falou? Que as escamas dos nossos olhos caia para que possamos enxergar o agir de Deus. Que, às vezes, o véu que tampa a nossa visão, que impede a nossa visão de ver que Deus está agindo, mesmo em meio ao sofrimento, possa cair nessa manhã. Que você, que talvez está enfrentando aí o sofrimento, possa ter os seus olhos curados para você ver o agir de Deus. Para você que está aí passando um momento bom, que você possa guardar isso no seu coração e que em chegando a dificuldade, ela pode chegar, você entenda que Deus está agindo em todo o tempo. Que não é aquela questão do que eu falo vai acontecer, né, gente? Deixa isso para lá, isso é paganismo, isso não tem nada a ver com a fé cristã. A fé cristã, ela não ensina que as coisas acontecem pelo que eu falo, ou que eu não falo, que eu deixo de falar, pelos invejosos. Isso é bobagem, chama-se paganismo. Deus rejeita isso, Deus, ele odeia isso, porque isso afronta a natureza e o caráter de Deus. Deus é soberano e ele faz o que quer, independente do que eu falo. Jó amaldiçoou o dia que nasceu, o dia que viveu, amaldiçoou tudo quanto é coisa, e Deus falou, tá bom, vai falando bobagem aí, filho, depois a gente conversa. Você tá meio tenso, né? Então, que as escamas dos nossos olhos caiam, né, irmãos? Vamos lá, vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus aqui em oração. Querido Deus, Pai de graça e amor, Deus de misericórdia, de bondade, diante do Senhor que nós nos apresentamos nessa manhã, confiantes, Pai, na Tua bondade, no Teu amor e na Tua misericórdia. Senhor, que o nosso coração, ele não duvide nunca de quem o Senhor é e de quais são seus atos. Porque por vezes, Pai, a dor, a aflição, ela vai tentar colocar um véu nos nossos olhos para que não enxerguemos plenamente quem Tu és. Por isso é que precisamos da Tua bondade e do Teu amor para descortinar e mostrar quem o Senhor é. Ajuda-nos, essa é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.